Vocês não são mais nada para nós. A frase ainda ecoa dentro da minha cabeça, enquanto o ar entra rasgando o peito e sai queimando a garganta. Um cheiro ácido, pesado, impossível de ignorar. E eu tento entender se aquilo está mesmo acontecendo comigo. Comigo e com a Maria Lúcia, minha esposa, ali do meu lado, apertando o lenço contra o rosto, como se isso pudesse nos salvar de alguma coisa. Eu olho em volta e vejo tambores enferrujados, corroídos, alguns vazando líquidos de cores estranhas que borbulham no chão. E o vento espalha aquele fedor tóxico, como se estivesse fazendo questão de nos lembrar onde fomos largados. Cubatão, São Paulo. Nunca imaginei que esse nome fosse virar sinônimo de humilhação na minha vida. Minhas pernas tremem. Não sei se é medo, raiva ou o choque de ouvir meus próprios filhos rindo enquanto se afastam, apontando para a gente como se fôssemos lixo, como se todo o tempo, todo o esforço, toda a vida que dei por eles tivesse sido apagada em segundos. Meu coração bate descompassado, a cabeça gira e uma pergunta martela sem parar. Como é que se abandona pai e mãe desse jeito? Eu sinto a mão da Maria Lúcia apertar a minha, fria, suada, e percebo que ela também está tentando respirar, tentando não desmoronar ali mesmo. Tem algo errado demais nisso tudo. Errado num nível que não dá para explicar só com crueldade. Eu sinto o peso da pasta grudada no meu corpo, escondida debaixo do braço, como se fosse a única coisa sólida naquele cenário absurdo, e ao mesmo tempo tenho a sensação de que nada mais vai ser como antes. Minha boca seca, o estômago embrulha, os pensamentos vêm quebrados, sem ordem, misturados com o som das risadas se afastando e o barulho dos líquidos pingando no chão. Eu sei, no fundo, que aquilo não é só um abandono, não é só desprezo. É o início de algo muito mais sério, algo grande, perigoso, algo que ainda não consigo organizar na cabeça, mas que vai precisar ser contado até o fim, custe o que custar. E enquanto eu tento juntar os pedaços do que acabou de acontecer, a sensação que cresce dentro de mim não é só de abandono, é de perigo, como se aquele lugar estivesse tentando nos engolir aos poucos, como se cada respiração fosse um aviso de que a gente não deveria estar ali. O vento muda de direção e traz um cheiro ainda mais forte, quase metálico, e meus olhos ardem, lacrimejam. Mas não é só por causa do ar, é porque alguma coisa dentro de mim começa a ligar pontos que eu ainda não quero aceitar. Meus filhos não nos trouxeram ali por impulso, não foi uma briga comum, não foi raiva momentânea. Aquilo foi planejado, pensado, calculado. E quando essa ideia atravessa minha cabeça, meu estômago afunda de um jeito diferente, mais pesado, mais frio. Eu olho de novo para os tambores, para o chão manchado, para o silêncio estranho depois das risadas deles sumirem e percebo que o abandono é só a parte visível do que está acontecendo. Tem algo por trás disso tudo, algo grande demais, sujo demais e que agora parece respirar junto com aquele lugar. A Maria Lúcia me encara em silêncio. Os olhos dela perguntam coisas que eu não consigo responder em voz alta e eu sinto que, se eu falar agora, talvez tudo desmorone de vez. Minha cabeça pulsa, o coração acelera e uma frase volta como um sussurro insistente. Isso não acabou aqui. Pelo contrário, aquilo ali é só o começo do que ninguém imaginava. Eu sinto o peso da pasta de novo, como se ela estivesse mais pesada do que antes, e é impossível não pensar que talvez seja exatamente por causa dela que estamos ali. Largados como se não valêssemos nada. A ideia me assusta mais do que o próprio lixão, porque significa que meus próprios filhos são capazes de ir muito mais longe do que eu jamais pensei. Eu me pergunto, olhando em volta, tentando manter a calma para não assustar ainda mais a Maria Lúcia. O que você faria no meu lugar agora? Ficar? Gritar? Tentar correr sem saber para onde? Ou simplesmente aceitar o choque e esperar o próximo golpe? Se você estivesse vivendo isso comigo, o que passaria pela sua cabeça nesse exato momento? Me conta nos comentários, porque às vezes ouvir outras vozes
Ajuda a não enlouquecer sozinho. E se você sentir que essa história já apertou o seu peito, fica por aqui, se inscreve. Não como favor, mas como companhia, porque o que vem depois é ainda mais pesado, mais perigoso, e eu preciso contar tudo, exatamente como aconteceu, antes que seja tarde demais. Antes de Cubatão virar esse nó na minha garganta, antes de eu sentir o ar queimando por dentro e ouvir aquela frase como um martelo, minha vida era pequena do jeito que eu sempre gostei que fosse. Pequena não de tristeza, mas de simplicidade, de rotina honesta, de repetição que dá paz. Eu sou José Antônio Ferreira, e por muitos anos eu acordei em São Vicente, como quem acorda com um propósito claro. Levantar, trabalhar, voltar para casa e ter a certeza de que a minha família estava alimentada, protegida e com um teto por cima da cabeça. Eu nunca precisei de muito para me sentir homem, nunca fui de conversa bonita, de promessa grande. Eu era do tipo que mostra com atitude, com o corpo cansado no fim do dia, com a mão calejada e o coração teimoso de pai que insiste em acreditar que amor e respeito são coisas que você planta e colhe. Minha casa sempre teve cheiro de café cedo e de roupa secando no varal. Acordar era automático, quase sem pensar. Eu levantava antes do sol terminar de aparecer, e a Maria Lúcia, minha companheira de vida, muitas vezes já estava de pé também, arrumando alguma coisa, cuidando da cozinha, organizando o pouco que a gente tinha como se fosse muito. A gente se entendia no silêncio. Um olhar, um gesto, um prato servido na hora certa. Ela sempre foi forte de um jeito quieto, aquele tipo de força que não precisa gritar, só existe. E eu, do meu jeito, tentava ser o pilar. Não porque eu me achasse mais do que ninguém, mas porque era assim que eu fui criado. Homem segura as pontas, mesmo quando ninguém vê. Eu trabalhava duro, não vou enfeitar. Teve fase de bico, fase de emprego fixo, fase de apertar o orçamento até virar quase nada. Teve mês de escolher conta para pagar, teve mês de esticar comida, teve mês de fingir que estava tudo bem só para não deixar a Maria Lúcia preocupada demais. E mesmo assim, mesmo nos dias em que eu voltava com a coluna queimando e as pernas pesadas, eu sentia orgulho quando abria o portão e via a casa do jeito que era, simples, mas nossa. Eu sempre pensei que dignidade era isso. Não é ter muito, é ter o suficiente e manter a cabeça erguida. Ricardo Ferreira e Eduardo Ferreira cresceram nesse cenário. 2 meninos que eu vi virar homens bem na frente dos meus olhos, um dia pequenos correndo pela sala, no outro dia já respondendo, já querendo ser donos do mundo. Eu lembro das mochilas deles, da pressa para ir para a escola, dos tênis surrados que eu fazia durar mais do que devia, dos pedidos que eu nem sempre conseguia atender e do jeito que eu tentava compensar com presença. Eu era duro às vezes, eu sei. Era exigente, porque eu tinha medo do mundo engolir eles do jeito que o mundo tenta engolir a gente todo dia. Eu falava muito de respeito. Falava de honestidade. Falava de não passar por cima de ninguém. E falava de família como se família fosse uma coisa sagrada, uma coisa que não se joga fora. Talvez eu tenha falado isso tanto porque eu precisava acreditar também. A nossa vida era feita de detalhes que hoje parecem enormes. Domingo era almoço em casa, arroz, feijão, alguma mistura, e a Maria Lúcia colocando a mesa com um cuidado que me emocionava sem eu admitir. Às vezes tinha um bolo simples, às vezes tinha só café, mas tinha conversa, tinha risada, tinha aquela sensação de que, mesmo sem luxo, a gente estava junto. Eu era o tipo de pai que consertava o que quebrava, que carregava peso, que apertava parafuso, que fazia o pouco virar suficiente. E eu sempre achei que isso ensinava alguma coisa. Eu achava que eles estavam vendo, achava que eles estavam guardando. Achava que um dia, quando a vida apertasse, eles iam lembrar do que eu repeti a vida inteira. A gente se protege.
Eu e a Maria Lúcia também tivemos nossos momentos de cansaço, nossos desentendimentos, mas nunca faltou respeito. A gente envelheceu trabalhando, economizando, tentando dar um futuro melhor para os filhos, porque esse é o tipo de sonho que pai e mãe carregam sem questionar. Quando os meninos começaram a crescer e a querer mais, eu me orgulhei. Quando começaram a falar de negócio, de progresso, de subir na vida, eu me orgulhei também, porque eu queria ver eles longe do sofrimento que eu conheci. Eu não queria que eles passassem por humilhação, por falta, por gente olhando de cima. Eu queria que eles fossem alguém, mas eu queria que fossem alguém sem perder o coração. E é aí que o contraste começa a doer. Porque quando eu olho para o passado, eu vejo um homem que se matou de trabalhar e uma mulher que se matou de cuidar, e eu vejo 2 filhos que receberam amor do jeito que a gente sabia dar. Eu não estou dizendo que fui perfeito, não. Eu errei como qualquer pai. Eu devia ter ouvido mais, entendido mais, abraçado mais, dito "eu te amo" com mais facilidade. Mas eu sempre tive a certeza de uma coisa: eu nunca faria mal a eles, nunca pisaria, nunca abandonaria. Eu não consigo explicar com palavras como é sentir, depois de uma vida inteira sustentando essa ideia, que a pessoa que você mais protegeu é capaz de te olhar como se você fosse nada. Naquele tempo, em São Vicente, eu ainda acreditava que família era um lugar seguro, mesmo quando a vida era dura. Eu achava que o pior que podia acontecer era faltar dinheiro. Era uma doença, era um azar. Eu não sabia que o pior, o que realmente destrói um homem por dentro, pode vir da própria casa, da própria carne, do próprio sangue. Eu não sabia que tudo o que eu construí com esforço, fé e renúncia podia virar poeira num instante e que eu ia acabar lembrando desses detalhes simples, do café, do varal, do portão abrindo, do rosto da Maria Lúcia me esperando, como quem lembra de um mundo que já não existe mais. Porque quando a humilhação veio, ela não destruiu só o presente. Ela rasgou o passado também, como se cada sacrifício tivesse sido jogado num lugar tóxico junto com a gente. E eu, até hoje, ainda tento entender em que momento eu deixei de ser pai e virei peso. Eu me lembro do dia em que a esperança entrou pela porta como se fosse uma visita rara, dessas que a gente nem sabe se merece, mas aceita mesmo assim. Foi num fim de tarde comum em São Vicente, o céu meio alaranjado, a rua com aquele barulho de sempre, e eu estava sentado na cozinha, mexendo um café já morno, quando o celular vibrou e o nome do Ricardo apareceu na tela. Eu até estranhei, porque com o tempo, as ligações foram ficando mais raras, mais curtas, mais objetivas, como se a vida deles fosse uma coisa grande demais para caber na nossa rotina simples. Ainda assim, eu atendi com aquele reflexo de pai que não questiona. E ele falou comigo de um jeito que eu não ouvia fazia tempo. Não foi exatamente carinho, mas foi uma suavidade diferente, uma tentativa de aproximação. Pai, a gente precisa conversar. Coisa séria, mas é coisa boa, tá? Eu e o Eduardo, a gente quer resolver umas coisas. Quando um filho fala coisa séria e coisa boa na mesma frase, o coração da gente faz uma bagunça. Eu olhei para Maria Lúcia, que estava lavando louça, e ela percebeu na hora que algo tinha mudado no meu rosto. Eu não sei explicar. Parecia que o ar da casa ficou mais leve por alguns segundos. Eu desliguei e fiquei em silêncio, segurando o celular como se ele fosse frágil, como se qualquer movimento errado pudesse quebrar aquela possibilidade. "Eles vão vir aqui?" ela perguntou. E eu senti uma alegria estranha só de pensar nisso, como se a distância tivesse sido um mal-entendido, como se todo aquele gelo que cresceu com o tempo fosse derreter de uma vez. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer que reacenderam em mim um tipo de expectativa que eu nem lembrava mais como era. Mensagens mais frequentes, perguntas sobre a nossa saúde. Um "como vocês estão", que parecia simples, mas que para mim soava como um abraço.
Teve até um áudio do Eduardo, curto, mas com uma voz que eu reconheci, como se por um segundo ele tivesse voltado a ser aquele menino que corria pela sala. E eu, bobo do jeito que pai é, fui juntando esses sinais como quem junta migalhas de pão, acreditando que elas levam de volta para casa. A conversa que marcou mesmo foi quando eles disseram que queriam nos chamar para resolver assuntos importantes da família. Falaram de documentos, de decisões, de futuro, e eu senti vergonha de como eu me animei. Porque na minha cabeça, eu comecei a desenhar um cenário bonito. Imaginei que eles queriam cuidar da gente, que queriam reparar algum distanciamento, que queriam, sei lá, fazer um gesto de gratidão, incluir a gente em alguma coisa. Eu lembro de ficar acordado mais tempo naquela noite, olhando para o teto. E pela primeira vez em muito tempo eu pensei, talvez as coisas estejam se ajeitando. Talvez eu não tenha falhado tanto. Talvez eles tenham entendido. A Maria Lúcia também se iluminou de um jeito que me apertou o peito. Ela começou a falar de coisas pequenas, como quem volta a ter planos. Quem sabe a gente volta a almoçar junto, né? Ela disse, e sorriu, um sorriso tímido, como se não quisesse se iludir demais. E eu juro que eu tentei segurar a empolgação, mas era difícil. Porque esperança, quando chega depois de um tempo de silêncio, não vem devagar. Ela invade. Ela faz a gente querer acreditar com força, como se acreditar fosse um jeito de consertar anos de distância. Só que junto com essa esperança, vinha um desconforto que eu não consegui nomear na hora. Pequenas coisas, quase invisíveis, mas que hoje eu vejo como sinais gritantes. O Ricardo, por exemplo, falava rápido demais quando tocava no assunto do encontro, como se estivesse seguindo um roteiro. Ele repetia algumas frases como, vai ser melhor para todo mundo, é coisa de família, vocês vão entender quando chegar a hora. E isso, na hora, eu interpretei como nervosismo, como responsabilidade. Hoje eu entendo de outro jeito. Teve um momento em que eu perguntei bem simples, mas o que é exatamente? E ele ficou um segundo em silêncio, aquele silêncio curto, mas pesado, e respondeu com um riso meio seco. Pai, confia, é pro bem de vocês. Confia. Essa palavra ficou rondando minha cabeça, porque confiança, para mim, sempre foi coisa sagrada, sempre foi chão firme. E ali ela veio como um pedido, não como algo natural. Eu não questionei. Eu queria tanto que fosse verdade que eu aceitei como quem aceita água no deserto. O Eduardo também estava diferente. Quando ele aparecia nas mensagens, parecia sempre apressado, como se alguém estivesse do lado. Teve um áudio em que ele começou a falar e parou no meio, como se tivesse ouvido alguma coisa, e depois voltou com a voz mais baixa, dizendo, depois eu falo. Na hora, eu pensei que fosse trabalho, estresse, vida corrida. Eu nunca quis atrapalhar, eu sempre fui do tipo que não exige. Mas aquilo me incomodou, só que eu empurrei para baixo, porque eu queria preservar o momento bonito que eu achava que estava chegando. A gente combinou o dia de encontrar os dois, e eu lembro de como eu me preparei como se fosse uma ocasião especial. Não por vaidade, mas por respeito. Tomei banho mais cedo, escolhi uma camisa melhorzinha, passei um perfume velho que eu guardava. A Maria Lúcia fez o mesmo, arrumou o cabelo, colocou um brinco simples. E quando eu olhei para ela, eu vi nos olhos dela uma esperança que me deu vontade de prometer que tudo ia ficar bem, mesmo eu não tendo como prometer nada. Eu só segurei a mão dela e disse, vai dar certo. Eu disse isso para ela e para mim, mas teve um detalhe que me atravessou como uma agulha e eu fingi que não senti. Quando o Ricardo mandou a localização e disse para a gente ir até um ponto específico fora do caminho comum, eu estranhei. Não era a casa deles. Não era um lugar de família, era uma área que eu não conhecia bem. Eu perguntei de leve, por que lá? E ele respondeu rápido, é mais reservado, pai, para a gente conversar sem ninguém se meter. E eu aceitei, porque eu pensei que fosse uma conversa de herança, de documento, de coisa séria mesmo. Só que, enquanto eu aceitava, eu senti uma coisa apertando no fundo do peito,
uma sensação vaga de que eu estava entrando num terreno que não era meu. E sabe o que é pior? É que eu ainda sorria, eu ainda acreditava, eu ainda via aquilo como um recomeço. Talvez você já tenha passado por isso também, de sentir que algo está estranho, mas escolher acreditar, porque é a única coisa que te dá paz naquele momento. Se já viveu algo parecido, nem precisa falar muito, às vezes só deixar um sinalzinho nos comentários já diz tudo. Porque eu naquela época não sabia. Eu não tinha ideia de que aquela promessa, que parecia tão bonita, já estava contaminada por um silêncio que eu não entendia, por olhares que eu não vi direito, por um frio que eu confundi com nervosismo. E mesmo assim, eu fui. Eu fui com a fé de um pai que quer acreditar no próprio filho. Eu fui achando que estava indo encontrar família, sem perceber que eu estava indo, aos poucos, na direção exata do pior dia da minha vida. A manhã do dia combinado nasceu comum demais para um dia que ia me marcar daquele jeito. Eu lembro do barulho do portão, do motor pegando, do cheiro de gasolina misturado com o café que ainda estava na minha boca. Eu e a Maria Lúcia fomos juntos, como sempre fomos para tudo, e aquilo me dava uma segurança quase automática. Ela sentou do meu lado, ajeitou a bolsa no colo e ficou olhando pela janela com aquele jeito de quem tenta manter o coração tranquilo. Eu dirigia, tentando parecer calmo, mas por dentro eu sentia um fio esticado, uma coisa fina e insistente que eu não sabia explicar. Não era medo ainda. Era como se meu corpo soubesse antes da minha cabeça que alguma coisa estava fora do lugar. No começo, a estrada era só estrada. O movimento, as placas, o vai e vem normal. Só que, à medida que a gente foi se afastando do que eu conhecia de cor, o cenário começou a mudar como se alguém estivesse trocando o mundo aos poucos. O ar parecia ficar mais pesado. Não era só impressão. Tinha um cheiro diferente, uma mistura de maresia indo embora e alguma coisa industrial entrando no lugar, um odor seco, químico, como ferrugem molhada. Eu abria um pouco o vidro para ventilar e o vento trazia aquilo de volta, como se a própria região já avisasse: aqui não é lugar de conversa de família. E mesmo assim eu continuava, porque eu tinha uma palavra na cabeça martelando: confia. O Ricardo mandava mensagens curtas. Tá chegando? Vira ali. Não passa do posto, entra na rua de terra. E eu obedecia como quem segue instruções sem pensar muito. Mas cada mensagem era tão fria que eu sentia uma distância esquisita. Como se não fosse meu filho do outro lado, como se fosse alguém coordenando um serviço. O Eduardo praticamente não falava. Quando falava, era uma palavra só, um isso ou ok, como se qualquer frase inteira fosse perigosa. A Maria Lúcia tentava puxar assunto baixinho para quebrar o clima, e eu respondia do jeito que dava, só que as respostas saíam curtas também, porque eu estava concentrado no caminho e naquele incômodo crescendo por dentro. Quando a gente entrou na direção de Cubatão, foi como atravessar uma porta invisível. O céu parecia mais baixo. As estruturas industriais apareciam no horizonte, enormes, frias, com tubos, fumaças distantes, um tipo de paisagem que não combina com abraço nem reconciliação. Eu via caminhões passando, via cercas, via placas antigas e senti meu estômago apertar sem motivo claro. Não era um aperto de nervoso comum. Era um aperto de por que a gente está aqui? A Maria Lúcia percebeu e segurou meu braço. Um toque leve, quase um pedido de calma. Deve ser só por causa de documento, José. Ela disse, tentando se convencer também. E eu quis acreditar, porque eu precisava acreditar. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a prestar atenção em coisas pequenas que antes eu ignorava. O celular do Ricardo tocou uma vez enquanto eu ainda estava dirigindo e eu coloquei no viva voz. Ele atendeu rápido demais e falou baixo, como se estivesse escondendo a conversa de alguém. Eu ouvi um "tá tudo certo" e depois um "não, eles já estão vindo". E quando eu perguntei com quem você está falando, ele fez um silêncio curto,
Aquele silêncio que parece bater na parede e voltar. E respondeu: assunto do trabalho, pai. Não esquenta. O jeito que ele falou, não esquenta, foi quase automático, como quem fecha uma porta. Eu senti meu coração dar uma falha, uma batida fora do ritmo, e a mão no volante suou. Eu olhei para Maria Lúcia de canto e ela desviou o olhar, como se também tivesse sentido, mas preferisse não provocar a verdade. A estrada foi ficando mais irregular. As ruas começaram a ter menos casas, menos gente, mais terreno vazio. O barulho do carro mudou quando a gente entrou numa via com remendos, e a suspensão batia em pequenos buracos que pareciam mais altos do que eram. Tudo isso é detalhe bobo, eu sei, mas é engraçado como, quando a vida está prestes a quebrar, o corpo registra cada mínimo sinal como se estivesse colecionando provas. Eu lembro do cheiro dentro do carro mudando. Lembro do gosto amargo na língua. Lembro do silêncio pesado que se formou entre mim e a Maria Lúcia. Um silêncio diferente do nosso silêncio de rotina. Era um silêncio de alerta. A gente passou por um trecho em que o vento trazia um fedor estranho e eu fiz uma careta involuntária. Maria Lúcia cobriu o nariz com os dedos e depois riu nervosa, tentando fazer aquilo parecer nada. Que cheiro é esse? Ela perguntou. Eu respondi, não sei, mas eu sabia que aquilo não combinava com assuntos importantes da família. Eu pensei em voltar. Pensei mesmo. A ideia veio rápida. Dá meia volta, inventa uma desculpa, marca outro dia. Só que eu me senti ridículo de pensar isso, porque eu estava indo encontrar meus filhos. E eu fui treinado a acreditar que filho é porto, não risco. A coragem que eu tinha naquele momento era uma coragem teimosa, dessas que não enxerga bem, só segue. Quando o Ricardo mandou a última mensagem dizendo para aqui e espera, eu parei num trecho que parecia isolado demais. A rua era larga, mas vazia, e tinha uma poeira fina que levantava com qualquer carro que passasse. Eu desliguei o motor e o silêncio do lado de fora entrou como um peso. A Maria Lúcia ajeitou o lenço na bolsa sem perceber, como se já estivesse se preparando para respirar diferente. Eu fiquei olhando em volta, tentando achar sentido, e nada fazia sentido. O lugar não tinha cara de encontro, tinha cara de descarte, tinha cara de coisa escondida. Aí o carro do Ricardo apareceu ao longe, e junto, logo atrás, o do Eduardo. Eles pararam um pouco afastados, e a primeira coisa que me acertou foi que eles não desceram sorrindo. Não teve abraço, não teve pai e mãe, teve só uma pressa estranha, um movimento duro. Ricardo veio até mim, mas não olhou direto no meu olho. Ele olhava para os lados como quem confere se alguém está vendo. Eduardo ficou mais atrás, encostado no carro, com o rosto fechado. Eu senti um frio subindo das costas para o pescoço, e eu ainda tentei salvar aquilo com uma frase simples. E aí, meus filhos, que história é essa? Ricardo respirou fundo e falou, vamos, pai, é logo ali. Logo ali. Foi dito do jeito que se diz, anda, sem carinho, sem explicação. Eu quis perguntar de novo, mas a Maria Lúcia tocou minha mão, como se dissesse, calma, vamos ouvir. E eu fui. A gente entrou nos carros, seguindo eles, e cada metro parecia me puxar para dentro de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia montar. Conforme a gente avançava, o ambiente ia ficando mais feio, mais hostil. As árvores rareavam, o chão ficava manchado em alguns pontos, o ar tinha aquela secura de lugar abandonado. Eu via ao longe estruturas enferrujadas, cercas quebradas, e meu coração começou a bater alto dentro do peito, como se estivesse tentando me avisar com urgência. E eu me peguei pensando, já com a garganta apertada, uma coisa que eu queria perguntar para você, como quem pede ajuda, sem parar o passo, sem fazer drama. Você, no meu lugar, teria percebido alguma coisa? Teria desconfiado antes? Se você quiser, comenta do jeito que der, só para eu saber se eu fui cego demais ou se isso acontece com qualquer pai que ainda acredita. Porque naquele momento eu ainda estava andando, eu ainda estava seguindo, e cada silêncio deles, cada palavra curta, cada olhar que escapava do meu,
Era como uma peça caindo no chão, e eu só entendi de verdade quando já era tarde. Quando o caminho terminou e o cenário se abriu diante de mim como uma sentença, eu senti a certeza gelada de que aquilo não era conversa. Aquilo era queda. E a minha vida, do jeito que eu conhecia, estava prestes a desmoronar na minha frente. O caminho terminou de um jeito bruto, como se alguém tivesse arrancado o último pedaço de normalidade e jogado fora. A estrada de terra abriu num terreno imenso, irregular, com marcas escuras no chão e um amontoado de tambores espalhados como carcaças, muitos enferrujados, com a lata comida pelo tempo, alguns inclinados, outros deitados, e eu vi, antes mesmo de entender, pequenas poças de líquidos estranhos escorrendo e borbulhando devagar, como se o próprio chão estivesse doente. O ar bateu na minha cara com uma força que eu nunca tinha sentido, um cheiro químico, ácido, que entrava no nariz e parecia colar na garganta. Eu, instintivamente, levei a mão ao rosto. A Maria Lúcia tossiu uma vez, uma tosse curta e nervosa, e eu senti meu corpo inteiro endurecer, porque nada, absolutamente nada, ali tinha a ver com assuntos importantes da família. Eu desci do carro ainda tentando me convencer de que era algum erro de caminho, alguma coisa mal explicada. Ricardo, Eduardo, onde é que vocês trouxeram a gente? Minha voz saiu diferente, mais fina, como se eu tivesse perdido o comando de mim mesmo. Eles também desceram, mas não vieram perto. Ficaram um pouco afastados, lado a lado, como dois estranhos esperando um serviço terminar. Ricardo olhava para mim como quem olha um objeto que dá trabalho, não como filho olhando o pai. Eduardo mexia no celular, nervoso, e quando levantava os olhos, era com um tipo de desprezo que eu não reconhecia. Foi aí que eu senti, de verdade, uma coisa quebrando por dentro, um estalo silencioso, porque eu percebi que eles não estavam ali para conversar. Eles estavam ali para acabar com alguma coisa. A Maria Lúcia tentou dar um passo na direção deles, como se um gesto de mãe fosse capaz de atravessar aquele gelo. Meus filhos, que brincadeira é essa? Ela falou baixo, a voz tremendo mais de surpresa do que de medo. E Ricardo soltou um riso curto, seco, que não combinava com o rosto dele. Não era riso de nervoso, era riso de quem já decidiu. Ele apontou com a cabeça para o terreno, para o nada, como se dissesse é aqui, e então ele falou com uma clareza que me cortou. Pronto, é isso, fica aqui. Eu fiquei parado, sem entender, e por um segundo eu achei que eu não tinha ouvido direito. Eu pisquei várias vezes, como se meus olhos estivessem falhando, como se fosse possível acordar daquele absurdo. Como assim, fica aqui? Eu perguntei. E senti meu coração acelerar tanto que parecia que ia escapar pela boca. Eduardo finalmente guardou o celular e fez um gesto com a mão impaciente, como se eu estivesse atrasando a vida dele. Pai, para de drama. Vocês só atrapalham. Vocês não somam mais. Vocês não são mais nada para nós. Quando ele disse isso, foi como levar uma pancada sem ver de onde veio. Não foi só a frase. Foi o jeito. Foi o tom. Foi o olhar frio, como se ele estivesse falando de um móvel velho, de um objeto quebrado, de algo que você descarta sem pensar duas vezes. Eu senti minha pele arrepiar inteira. Senti um calor subir do peito para o rosto e, ao mesmo tempo, um gelo descer pelas costas. Minha cabeça ficou confusa, os pensamentos se embaralharam. E eu tentei achar um motivo, qualquer motivo. Porque a mente da gente procura sentido quando o mundo desaba. O que eu fiz? O que a sua mãe fez? Eu perguntei, e minha voz falhou no final, como se a palavra mãe tivesse virado uma coisa sagrada demais para ser pisada daquele jeito. Ricardo deu 2 passos para trás, como se a minha pergunta fosse contagiosa. Ele nem tentou fingir tristeza, ele só olhou para os tambores, para o chão, para o ar e disse, isso aqui é perfeito. Ninguém vem, ninguém se mete. E se alguém vier, vão achar que vocês se perderam, que foi azar, que vocês não aguentaram. Ele falou
não aguentaram com uma naturalidade que me enjoou. Eu senti náusea de verdade. Minha visão ficou estranha por um instante, como se o mundo tivesse inclinado. A Maria Lúcia levou a mão ao peito, tossiu de novo, e eu vi os olhos dela começarem a encher, não de drama, mas de um choque tão profundo que parecia que a alma dela não sabia para onde ir. Eu olhei para os dois, para os meus filhos, e tentei encontrar qualquer pedaço deles ali, qualquer lembrança, qualquer rastro do menino que eu carreguei no colo, do outro que eu ensinei a andar de bicicleta, do som da risada deles dentro da nossa casa. Mas o que eu vi foram dois homens de 20 e poucos anos me olhando como se eu estivesse atrapalhando um plano. E foi isso que doeu mais do que o cheiro, mais do que o lugar. Porque não era um ataque do mundo. Era a minha família. Era sangue. Era a coisa que eu sempre defendi como última proteção. A Maria Lúcia, numa coragem que me partiu o coração, ainda tentou. Vocês estão fazendo isso por quê? A gente sempre amou vocês. E Eduardo deu uma risada alta, cruel, apontando pra gente como se a dor fosse engraçada. Amor não paga conta, mãe. Amor não compra respeito. Ele disse, respeito, como se a gente nunca tivesse tido. Como se a nossa vida inteira tivesse sido uma piada. Ricardo entrou na risada também, e o som daquilo ecoou naquele espaço vazio, misturado com o vento e com o borbulhar das poças. Eu senti uma indignação subir tão forte que minhas mãos tremiam. Eu queria avançar, eu queria gritar, eu queria agarrar os dois pelos ombros e sacudir até eles voltarem a ser gente. Mas meu corpo travou, porque o choque tem esse poder. Ele te paralisa enquanto o coração tenta entender como sobreviver. E então veio o gesto que destruiu de vez o que restava da minha confiança. Ricardo abriu a porta do carro, tirou do banco de trás 2 lenços velhos, jogou na direção da gente como se jogasse trapos e disse, toma, para não morrerem rápido demais, e não vem atrás. Se vocês vierem, piora. Ele não falou piora como conselho. Falou como ameaça. Eu peguei o lenço no ar por reflexo e naquele segundo eu me vi. Eu me vi aceitando um pedaço de pano atirado pelo meu próprio filho para eu respirar num lixão químico. A humilhação me atingiu com uma violência invisível. Meu orgulho virou pó. Minha dignidade ficou pendurada num fio. E eu só conseguia pensar, repetindo por dentro como uma criança perdida. Isso não é real. Isso não é real. Isso não é real. A Maria Lúcia chorou sem som, as lágrimas escorrendo enquanto ela tentava respirar, e eu senti que precisava ser forte por nós dois. Mas eu também estava quebrando. Minha mente rodava, procurando uma saída, procurando uma explicação, mas tudo que eu recebia de volta era a imagem deles rindo, se afastando pouco a pouco, entrando nos carros como se estivessem saindo de um compromisso qualquer. Eduardo ainda olhou para trás uma última vez, e o olhar dele não tinha arrependimento. Tinha alívio, como se tivesse se livrado de um peso. E naquele exato instante, com o motor ligando e a poeira levantando, eu entendi que o abandono não era só físico. Eles não estavam só indo embora do lugar. Eles estavam indo embora de nós, da nossa história, da nossa humanidade. Eu fiquei ali, segurando a mão da Maria Lúcia com força, o ar queimando, o vento trazendo o fedor de novo e a frase, vocês não são mais nada para nós, martelando como sentença. E a única coisa que eu consegui sentir, além da dor, foi uma revolta tão pura que dava vontade de rasgar o peito e jogar no chão junto com aqueles tambores. Porque quando os próprios filhos te tratam como lixo, não é só o mundo que desaba. É tudo que você acreditou a vida inteira. Quando os carros sumiram e a poeira assentou, o silêncio ficou tão pesado que parecia uma coisa viva, grudada na pele. Eu ouvi só o vento passando entre os tambores e o borbulhar baixo daqueles líquidos no chão, como se o lugar respirasse doente. A Maria Lúcia tentou falar alguma coisa, mas saiu só um som quebrado, e eu percebi que ela estava tremendo inteira. Não era só frio, era pavor, era humilhação, era a alma tentando não despencar.
Eu amarrei o lenço no rosto dela com as mãos trêmulas, apertando do jeito que dava. E quando eu puxei o pano atrás da cabeça dela, senti meus dedos úmidos de suor e lágrimas. E aquilo me fez engolir seco, porque eu não tinha mais tempo para chorar. Eu precisava pensar, precisava agir, só que meu corpo não obedecia direito. Parecia que a cabeça estava dentro de água, tudo lento, tudo distante, e ao mesmo tempo meu coração corria como se eu estivesse sendo perseguido. A primeira coisa que bateu foi o medo de morrer ali. É feio admitir, mas é a verdade. Medo de não conseguir respirar, medo de a Maria Lúcia desmaiar, medo de eu desmaiar e ninguém achar a gente. Eu olhava em volta tentando reconhecer um caminho de volta, mas parecia tudo igual, tudo hostil. Eu tentava lembrar a direção por onde viemos, mas minha memória falhava, como se o choque tivesse apagado as placas dentro da minha cabeça. A cada respiração eu sentia o ar queimando e comecei a tossir também, uma tosse seca que rasgava o peito e dava vontade de vomitar. Eu falava, calma Maria, calma, mas era mais para mim do que para ela, porque eu mesmo estava perdendo o chão. E aí vinham os pensamentos, um atrás do outro, sem dó. Onde foi que eu errei? Em que momento eu deixei eles virarem isso? O que foi que eu fiz para merecer ser jogado fora? Essas perguntas rodavam como um enxame, e cada vez que eu tentava afastar, elas voltavam mais fortes. Eu lembrava de um aniversário, de um Natal, de uma conversa na cozinha, de um concerto que eu fiz no tênis deles, e o contraste com o que tinha acabado de acontecer doía como se alguém estivesse apertando meu coração com a mão. Eu olhava para Maria Lúcia e sentia uma culpa absurda, porque eu trouxe ela para aquilo, eu deixei a gente acreditar e a vergonha me queimava mais do que o ar daquele lugar. A raiva veio depois, como uma onda quente. Não era raiva de briga, era raiva de injustiça, de traição, de crueldade gratuita. Eu queria gritar o nome deles para o céu, queria que o mundo inteiro ouvisse, queria que alguém aparecesse e visse o que estavam fazendo com a gente. Mas não aparecia ninguém, só vento e ferrugem. E esse vazio é o que mais destrói. Porque no silêncio eu comecei a ouvir minha própria mente dizendo coisas que eu nunca pensei que diria. Talvez eu realmente não valha nada. Talvez eu seja um peso. Talvez eu tenha sido só um degrau para eles. E quando eu me peguei pensando isso, foi como se eu tivesse levado outra pancada, só que dessa vez de dentro para fora. A gente andou, eu não sei quanto tempo. Eu puxava a Maria Lúcia pelo braço, devagar, procurando uma saída, tentando manter a cabeça erguida, mesmo com o corpo pedindo para cair. Eu lembro de parar algumas vezes porque ela tossia e ficava fraca, e eu segurava o rosto dela com as duas mãos, olhando dentro dos olhos dela e prometendo que eu não ia deixar ela ali. E ao mesmo tempo, eu tinha medo de prometer e não conseguir cumprir. Minha confiança, que sempre foi a única coisa que eu tinha, estava quebrada em pedaços, e eu sentia isso em cada passo, como se eu estivesse andando sem esqueleto. Em algum momento, quando a exaustão começou a virar um tipo de torpor, eu pensei em você que está me ouvindo agora, porque eu sei que eu não sou o único que já foi colocado no chão por quem mais amava. Já sentiu algo que fez você duvidar do seu próprio valor? De verdade, sem frase bonita, só essa sensação crua de se perguntar se você ainda é alguém. Se isso já passou por você, comenta do jeito que conseguir. Nem precisa explicar muito, porque eu sei que às vezes só admitir já dói. Eu só queria saber se esse buraco que eu senti, se ele também existe em outras pessoas, ou se eu estou sozinho nisso. E mesmo no meio do medo, teve uma coisa que começou a nascer bem pequenininha dentro de mim, quase um sussurro. Isso não pode acabar aqui. Não depois de tudo. Não daquele jeito. Eu olhei para a pasta que eu ainda segurava, grudada no meu corpo como se fosse parte de mim, e senti que, por mais que eles quisessem nos apagar, tinha algo que eu ainda podia fazer, só que eu ainda não sabia como.
Eu só sabia que quando a noite caiu e o cansaço virou dor latejando nos músculos, eu já não era o mesmo homem que entrou naquela estrada de terra. Eu estava ferido por dentro de um jeito que não sangra, mas que mata devagar. E eu ainda não fazia ideia do tamanho da verdade que eu carregava, nem do quanto ela poderia virar o jogo. Eu já não sei dizer em que ponto o desespero virou uma espécie de silêncio por dentro, como se a mente desligasse para não enlouquecer. Eu só lembro do meu corpo pesado, da Maria Lúcia apoiada em mim e do mundo parecendo longe, como se eu estivesse andando dentro de um sonho ruim que não acabava. A garganta ardia, os olhos queimavam, e a cada tosse dela eu sentia um pânico novo, porque parecia que eu estava perdendo minha mulher ali, na minha frente, e eu não tinha força, nem ar, nem orgulho, nem nada. Eu fui ficando mais lento, mais fraco, e a ideia de pedir ajuda, de chamar alguém, era quase humilhante demais. Até eu perceber que não era mais sobre orgulho, era sobre sobreviver. Foi quando eu vi, ao longe, um caminhão reduzindo. Eu ouvi o som do motor antes de ver direito, e meu primeiro impulso foi recuar, porque naquele dia eu não confiava mais em ninguém. Eu pensei que podia ser gente deles, pensei que podia ser mais maldade. Mas o caminhão parou e um homem desceu com calma, sem pressa, como quem percebe que a pressa assusta. Ele era daqueles trabalhadores de estrada, pele marcada de sol, voz grossa, olhar cansado, mas tinha uma coisa nele que eu reconheci de longe: humanidade. Ele não veio apontando, não veio perguntando demais, não veio com cara de julgamento. Ele veio devagar, como quem chega perto de um bicho ferido. Senhor, tá tudo bem aí? A pergunta foi simples, mas me acertou como um soco, porque não fazia sentido alguém perguntar isso depois do que eu tinha acabado de ouvir dos meus próprios filhos. Eu abri a boca e não consegui falar de primeira. A voz ficou presa, a vergonha subiu e eu senti meus olhos encherem sem eu querer. Eu só consegui balançar a cabeça e a Maria Lúcia, com o lenço no rosto, começou a tossir de um jeito que deu para ouvir na alma. O homem olhou para ela e o rosto dele mudou. Não foi pena, foi preocupação. Vocês vieram de onde? Estão respirando isso faz tempo? Ele perguntou e eu tentei responder, mas o que saiu foi um monte de palavra quebrada, como se minha história tivesse virado caco. Lá para dentro, meus filhos deixaram a gente. Eu ouvi minha própria voz dizendo aquilo e senti um gosto amargo, porque parecia absurdo até para mim. Ele não fez cara de dúvida, não disse impossível, não perguntou o que vocês fizeram. Ele só soltou um "meu Deus" bem baixo e já pegou o celular. Calma, eu vou ajudar vocês. Sobe aqui, pelo amor de Deus. Naquele instante eu senti duas coisas ao mesmo tempo: alívio e vergonha. Alívio, porque alguém finalmente estava vendo a gente. Vergonha, porque eu, José Antônio Ferreira, homem que sempre tentou ser firme, estava sendo carregado por um desconhecido como se eu fosse velho demais, fraco demais. Só que quando eu olhei para Maria Lúcia, eu entendi que dignidade naquele momento era aceitar a mão estendida. Eu não tinha mais o direito de fingir força. Eu só tinha o dever de salvar nós dois. Ele trouxe água, trouxe um pano limpo, ajudou a Maria Lúcia a respirar melhor, e a delicadeza daquele gesto me desmontou. Eu vi a forma como ele segurou o braço dela sem apertar, como ele falou devagar, dona, devagar, como se ela fosse alguém importante. E ela era. Ela sempre foi. E aquele homem, que nem sabia nosso nome, tratou a minha esposa com mais respeito em 5 minutos do que meus filhos trataram na vida inteira naquele dia. A gente foi levado para um lugar mais seguro, já na direção de Santos, e eu lembro do contraste como se fosse uma lâmina, o cheiro de rua, de gente, de vida normal, contra o cheiro de ferrugem e veneno que parecia ainda grudado na minha roupa. Ele nos levou até uma unidade de saúde simples, e ali outras pessoas entraram na história sem perguntar nada além do necessário.
Uma enfermeira colocou máscara de oxigênio na Maria Lúcia, mediu pressão, falou com firmeza e eu fiquei parado, meio tonto, olhando aquilo como se eu não merecesse tanta atenção. Eu me senti pequeno, mas ao mesmo tempo eu senti uma coisa que eu achava que tinha morrido: esperança. Quando a Maria Lúcia finalmente conseguiu respirar sem aquela tosse desesperada, ela apertou minha mão e chorou. Mas dessa vez o choro tinha um pedaço de alívio. E eu também chorei, em silêncio, porque foi ali que eu entendi que mesmo depois da pior traição, ainda existia bondade no mundo. Existia gente que não precisava conhecer sua história para te tratar como humano. E isso, de um jeito estranho, começou a remendar alguma coisa dentro de mim. Não apagou o que meus filhos fizeram, não limpou a humilhação, mas me deu chão de novo. Um chão frágil, mas chão. Eu não esqueço do homem do caminhão, Paulo Henrique Nascimento, dizendo antes de ir embora: "Seu José, não fica achando que o senhor vale menos por causa do que fizeram. Quem faz isso com pai e mãe é que está perdido." Aquela frase ficou ecoando em mim como uma luz acesa no escuro. Eu não respondi nada, só agradeci com a cabeça, porque as palavras ainda estavam embaralhadas. Mas por dentro, bem devagar, bem baixinho, algo começou a levantar. E eu percebi que o destino ainda não tinha terminado de escrever essa história. Quando a poeira do susto começou a baixar e o corpo voltou a ser corpo, eu percebi uma coisa que me assustou de um jeito diferente. Eu ainda estava com a pasta. Aquela pasta simples, escura, meio gasta nas bordas, que eu segurava como se fosse instinto, como se a minha mão tivesse decidido sozinha que aquilo não podia se separar de mim. Eu vi ela encostada na cadeira da unidade de saúde, perto das minhas pernas, e por um segundo eu senti vergonha, como se fosse errado levar papel para um lugar onde a gente estava lutando para respirar. Só que, ao mesmo tempo, eu senti um frio na boca do estômago, porque aquela pasta não era só papel. Aquela pasta era o motivo de tudo. Era o que eu não tive coragem de dizer em voz alta nem para mim mesmo, durante muito tempo. Eu passei anos sendo o tipo de pai que engole coisas para manter a paz. Eu sempre preferi calar do que criar conflito. Sempre achei que família se resolve em casa, que o mundo já bate demais para a gente ainda se bater por dentro. Então, quando eu comecei a desconfiar de certas coisas nos negócios do Ricardo e do Eduardo, eu não saí apontando o dedo. Eu observei, eu guardei, eu fiz o que eu sempre fiz. Eu tentei proteger. Só que proteger, naquele caso, não era passar pano. Era não deixar que o pior acontecesse sem que existisse verdade. Eu não tinha vocabulário para isso. Eu só tinha um sentimento antigo, de pai, de homem simples que reconhece quando a coisa cheira mal. E cheirava. Cheirava a mentira, a dinheiro fácil, a pressa demais, a conversa que muda quando você entra na sala. No começo, eu achei que era só ambição. Só um jeito moderno de viver que eu não entendia. Eles começaram a falar em contratos, em parceria, em licenças, em caminhões entrando e saindo, em terrenos que eu nem sabia onde ficavam. E sempre que eu perguntava, vinha aquela resposta ensaiada: "Pai, isso é coisa grande, você não vai entender." Eu aceitava porque eu não queria ser o velho que atrapalha. Eu queria ser o pai que confia. Só que, em alguns momentos, a máscara escorregava. Um papel deixado em cima da mesa, uma ligação interrompida quando eu chegava, um e-mail aberto rápido demais, uma conversa sussurrada no corredor. E eu fui juntando isso dentro de mim, como quem junta peças sem querer montar o quebra-cabeça. Porque montar significava admitir que meus filhos talvez não fossem os homens que eu achava que eram. A primeira prova concreta apareceu num dia banal, desses que a gente lembra justamente porque na hora parecia nada. Eu tinha ido até a casa do Ricardo levar uma ferramenta que ele pediu, e ele não estava. A porta estava encostada, e eu entrei como pai entra, com naturalidade. O ambiente cheirava a ar-condicionado e pressa. Em cima da mesa, perto de um notebook,
Havia uma folha com carimbo, números, uma linguagem que eu não dominava, mas uma palavra me saltou aos olhos como se fosse grito: resíduos. Eu não sou estudado, mas eu sei ler o mundo. E aquilo, do jeito que estava ali, não parecia limpo. Eu peguei a folha, li o que consegui e senti o sangue descer. Tinha referência a transporte, a descarte, a um tipo de material que eu só via em notícia ruim. Eu não sei explicar o que eu senti naquele momento. Foi como se eu tivesse aberto uma janela e tivesse vindo um vento gelado de dentro da própria casa. Eu não confrontei, eu não liguei, eu não fiz escândalo. Eu fiz o que eu sempre fiz quando a vida exigiu coragem silenciosa. Eu guardei. Dobrei a folha com cuidado, levei comigo e passei aquela noite quase inteira sentado na cozinha com a Maria Lúcia dormindo no quarto, sem saber que eu estava ali, ouvindo o silêncio e tentando decidir se eu estava ficando paranoico. No dia seguinte, eu comecei a observar com atenção e, aos poucos, as coisas foram aparecendo. Um laudo com foto diária degradada. Uma imagem de tambor vazando, que eu não entendi de primeira, mas que ficou gravada. Uma conversa que eu ouvi sem querer sobre agilizar e sumir com isso. A palavra multa, dita como se fosse brincadeira. Eu fui juntando, não por vingança, por medo, porque quando você percebe que tem algo errado grande, você entende que um dia aquilo explode e atinge todo mundo ao redor. A Maria Lúcia descobriu sem eu querer contar. Ela me viu guardar a pasta num lugar alto do armário, atrás de coisas antigas. Ela me olhou com aquele olhar de esposa que conhece cada pausa do seu silêncio. José, o que é isso? E eu tentei desconversar, mas ela não soltou. Aí eu contei o mínimo, só o necessário para ela entender que era sério. Ela ficou pálida, e o jeito que ela ficou não foi raiva. Foi medo mesmo. Medo do que nossos filhos estavam fazendo. Medo do que isso podia trazer para nossa porta. Medo do que a gente viraria se aquilo viesse à tona. E mesmo com medo, ela concordou comigo numa coisa. Se um dia isso explodir, a verdade tem que existir. Por isso eu nunca revelei antes. Eu não queria destruir meus filhos. Eu ainda achava que existia uma chance deles pararem, mudarem, se arrependerem. Eu ainda tinha aquela esperança tola de pai que acredita que o amor conserta. Eu guardei a pasta como quem guarda uma caixa trancada no fundo do peito, abrindo só de vez em quando para conferir se ainda estava lá, se ainda fazia sentido, se eu não estava exagerando. E o tempo foi passando, e as suspeitas viraram certeza, e a certeza virou um peso que eu carregava calado. Eu me sentia sujo só de saber. Mas eu também me sentia responsável, porque no fundo eu já sabia. Isso não era só sobre nossa família. Era sobre gente, sobre chão, sobre água, sobre crime, sobre algo que machuca o mundo e depois finge que nada aconteceu. Naquela unidade de saúde, depois de tudo, o Paulo Henrique Nascimento voltou para saber como a Maria Lúcia estava. Ele nos encontrou sentados, ainda tremendo por dentro, e viu a pasta. Ele não perguntou por curiosidade. Ele perguntou com cuidado. Seu José, isso aí é o quê? Eu hesitei. O impulso foi esconder de novo. Porque segredo, quando você carrega por anos, vira parte de você. Só que eu olhei para Maria Lúcia e vi nos olhos dela uma coragem quieta. E eu percebi que depois do que fizeram com a gente, esconder já não era proteção. Esconder era deixar a injustiça vencer. Eu abri a pasta com as mãos lentas, como se estivesse abrindo uma ferida antiga. O barulho do plástico, o papel raspando, tudo parecia alto demais. Eu puxei os laudos, as fotos, os documentos e vi o rosto do Paulo mudar. Ele ficou sério de um jeito instantâneo. Ele não entendeu cada termo técnico, mas entendeu a gravidade. E quando ele olhou para mim, eu senti pela primeira vez que alguém estava enxergando não só a minha dor, mas o tamanho do que eu tinha nas mãos. Isso aqui é pesado, seu José, ele falou baixo. Isso aqui não é só coisa de família. Naquele momento, eu senti uma mistura de pavor e alívio.
Pavor porque eu entendi que não dava mais para fingir. Alívio porque eu não estava louco. Eu não estava exagerando. E foi aí que uma pergunta começou a crescer dentro de mim. Uma pergunta que eu faço para você agora do jeito mais simples, sem discurso, porque eu mesmo ainda estou tentando responder. Se você estivesse no meu lugar, com algo assim nas mãos, o que você faria? Guardaria para sempre com medo? Entregaria e enfrentaria as consequências? Tentaria falar com os filhos antes? Se quiser, comenta do jeito que der, só para eu entender se existe um caminho que eu não vi. Porque quando eu fechei a pasta de novo, eu já não era só um pai humilhado num lixão químico. Eu era alguém segurando uma verdade que podia derrubar dois homens que achavam que estavam acima de tudo. E naquele instante, eu senti que o destino tinha virado a chave de uma porta que ficou trancada por anos. A mesma porta que eu morri de medo de abrir, agora estava aberta. E o que tinha do outro lado não era só justiça, era guerra. Eles voltaram como quem volta porque não tem escolha, não porque tem coração. E isso eu senti antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Foi dias depois, quando a Maria Lúcia já respirava melhor, mas ainda estava frágil, e eu ainda acordava assustado com o cheiro daquele lugar grudado na memória. A gente estava num cantinho emprestado, um abrigo simples em Santos, com o barulho de gente passando no corredor e uma luz branca que deixava tudo com cara de realidade dura. Eu tinha acabado de ajeitar a pasta dentro da minha mochila, como quem ajeita uma arma que não quer usar, mas sabe que vai precisar, quando eu ouvi passos apressados e vozes no corredor. A enfermeira entrou com aquele olhar de "tem gente aí por vocês". E antes de eu perguntar, eu já sabia. Quando vi Ricardo e Eduardo na porta, meu corpo inteiro reagiu como se eu tivesse voltado para o lixão. O coração acelerou, a garganta fechou, e por um segundo eu quase senti o ar queimar de novo. Só que dessa vez era diferente, porque eu não estava sozinho no meio do nada. Eu estava cercado de gente, de paredes, de luz. E principalmente eu estava segurando uma verdade que eles não podiam apagar com risada. Ricardo entrou primeiro, com aquela cara de quem ensaiou o rosto no espelho. Ele tentou fazer uma expressão triste, como se tristeza fosse uma roupa que você veste por conveniência. Pai e mãe, graças a Deus vocês estão bem. Ele falou isso e olhou para Maria Lúcia, tentando arrancar dela uma reação de mãe, uma fraqueza. O Eduardo ficou mais atrás, de braços cruzados, olhando para o chão e depois para mim, como se estivesse calculando o tamanho do prejuízo. E eu reparei num detalhe pequeno, mas que disse tudo. Nenhum dos dois perguntou: "Vocês estão com dor?" Perguntaram: "Vocês estão bem?" Era uma pergunta genérica, limpa, feita para caber numa desculpa depois. Eu senti uma indignação subir e pela primeira vez eu não engoli. "Bem?" Minha voz saiu baixa, mas firme. "Vocês me deixaram num lixão químico. A sua mãe quase não respirou. E você me pergunta se eu tô bem?" Eu vi Ricardo engolir seco. Vi a máscara dele tremer por um instante. E ele foi direto para o que interessava. "Pai, foi um mal-entendido. A gente se exaltou. Você sabe como é." Ele falou rápido, tentando empurrar culpa para cima de emoção, como se abandonar pai e mãe fosse se exaltar. Eu dei um passo para frente e minha mão tremeu, mas eu mantive o olhar. Eu sei como é se exaltar. Eu sei como é brigar. O que eu não sei é como é olhar no rosto da própria mãe e jogar ela no lixo. A Maria Lúcia, do meu lado, segurou meu braço. E eu senti ela tremendo. Não era medo deles. Era dor. Era a ferida abrindo. Eduardo soltou um suspiro impaciente, como se aquilo tudo estivesse atrasando alguma coisa. E foi aí que eu vi que o desespero deles não era por nós. Era por eles. Ricardo tentou se aproximar, esticou a mão como quem tenta tocar meu ombro. Eu recuei. Um movimento simples, mas definitivo. "Não encosta em mim", eu falei, e a frase saiu sem raiva, só com verdade. "Você não tem esse direito." O rosto dele mudou. Ele fez aquela cara de ofendido, como se eu estivesse exagerando. "Pai, você está fazendo drama."
A gente veio aqui resolver. A gente quer consertar. Consertar. A palavra foi tão cínica que eu senti vontade de rir, mas o riso não vinha mais. Consertar o quê, Ricardo? O que vocês quebraram não foi um objeto. Foi a ideia de família. Eu apontei para Maria Lúcia. Olha para sua mãe. Olha direito. Olha o que vocês fizeram. Eduardo finalmente abriu a boca e o tom dele foi frio, como sempre. Pai, não adianta você ficar assim. A gente tá com problema. E aí veio o primeiro lampejo do motivo real. Problema, não culpa. Problema. Que problema? Eu perguntei já sabendo. Eduardo olhou de lado, mediu o corredor e falou baixo. Tem gente investigando umas coisas e ouviram falar que você tem uns documentos. A palavra documentos caiu no ar como chumbo. E naquele instante, toda a cena ficou clara. Eles não voltaram por arrependimento, voltaram por medo, voltaram porque perceberam que eu não morri, voltaram porque a verdade tinha sobrevivido junto com a gente. Ricardo mudou o tom na hora, como quem troca de máscara. Pai, escuta, isso não é bem assim. Tem coisa que você não entende. Você pode acabar se metendo em coisa grande. Ele tentou soar protetor, mas o que tinha ali era ameaça disfarçada. Eu senti uma calma estranha tomar conta de mim. Uma calma que vem quando a ilusão finalmente morre. Eu já me meti, eu respondi. Vocês me meteram no meio quando me largaram para morrer. Eduardo deu um passo à frente e por um segundo eu vi a raiva antiga no rosto dele. Você vai destruir a gente por causa de um erro? Ele falou como se o erro fosse derrubar um copo, não abandonar os próprios pais. Eu olhei para ele e senti uma tristeza profunda, aquela tristeza que não implora mais. Vocês se destruíram sozinhos. Eu só guardei a verdade. Vocês que plantaram isso. Minha voz não tremeu. E quando eu percebi que ela não tremeu, eu senti uma libertação que doeu. Ricardo tentou apelar como filho. Pai, pelo amor de Deus, pensa na família. Eu ouvi aquilo e quase senti pena, porque era exatamente o tipo de frase que eu teria dito por eles anos atrás. Só que agora, a palavra família tinha mudado de sentido dentro de mim. Família, eu repeti devagar. Família não aponta o dedo e ri enquanto o pai tenta respirar. Família não joga a mãe no lixo. Família não chama a gente de nada. E eu vi os olhos dele piscarem rápido, como se ele não suportasse ouvir as próprias palavras de volta. A Maria Lúcia, com a voz fraca, finalmente falou. Vocês chamaram a gente de estorvo. E quando ela disse isso, o Eduardo desviou o olhar. Por um segundo, só um segundo, eu achei que ele ia cair em si. Mas ele endureceu de novo. A gente estava nervoso. Ele insistiu, como se nervoso justificasse crueldade. Foi aí que eu senti a coragem subir como uma chama. Eu dei mais um passo, não para ameaçar, mas para encerrar. Escuta bem, vocês não vão me manipular de novo. Vocês não vão usar a palavra pai agora como ferramenta. Se vocês quisessem ser meus filhos, vocês teriam sido naquele dia. Agora, vocês são só dois homens adultos colhendo o que fizeram. Eu respirei fundo, senti o peito doer e continuei. Eu não vou negociar dignidade. Eu não vou trocar silêncio por migalha de afeto. E eu não vou mentir para proteger quem me tratou como lixo. Ricardo começou a perder o controle. Você vai acabar com tudo. Você vai acabar com a nossa vida. Ele elevou a voz. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que eu estava inteiro. A minha vida vocês já tentaram acabar. E eu tô aqui. Eu bati a mão no peito, não com bravata, mas com presença. Eu sobrevivi. Eu e a sua mãe sobrevivemos. E vocês vão ter que olhar para isso. Eduardo tentou uma última cartada, mais baixa, mais suja. Se você fizer isso, você sabe que vai sobrar para você também. A ameaça veio nua. E eu respondi com a verdade mais simples que eu já disse. Pode sobrar. Mas eu não vou carregar o crime de vocês nas costas para salvar a imagem que vocês mesmos jogaram fora. Eu vi Ricardo abrir a boca para falar mais, mas ele travou, porque ele entendeu que eu tinha parado de ter medo.
A enfermeira apareceu na porta, atraída pelo tom. E Ricardo mudou de postura na hora, tentando parecer filho preocupado de novo. A gente só quer conversar, ele disse. E eu olhei para ela e falei com calma. Eu não quero conversar com eles, não desse jeito. Foi a primeira vez que eu me coloquei acima do medo, sem pedir desculpa. Eles ficaram ali por mais alguns segundos, tentando achar uma brecha e não acharam. Porque a brecha sempre foi a minha esperança de que eles mudassem. E aquela esperança, naquele corredor, morreu. Eu vi os dois se afastarem. E antes de virar o rosto, Ricardo ainda disse: "Você vai se arrepender." Eu não respondi, eu só encarei. E dentro de mim, em vez de desespero, eu senti uma coisa firme. Arrependido eu já fui por ter acreditado. Agora eu só estava escolhendo ser digno, e essa escolha, mesmo doendo, foi o momento em que eu parei de ser o homem jogado num lixão e voltei a ser José Antônio Ferreira, inteiro, de pé, olhando na cara do destino e dizendo sem gritar: acabou. Depois daquele corredor, eu entendi que o que eu precisava não era vencer uma briga, era recuperar a mim mesmo. Eu e a Maria Lúcia seguimos em frente com uma decisão silenciosa, mas definitiva. A verdade não ia mais morar escondida. A pasta deixou de ser um peso e virou um ponto final. Eu procurei orientação, entreguei o que precisava ser entregue, do jeito certo, sem espetáculo, sem revanche. Não foi fácil. Teve noite em que eu acordei com o peito apertado, lembrando do vento de Cubatão e do riso deles, como se a humilhação ainda estivesse na minha pele. Só que aos poucos, eu fui percebendo que dor não precisa virar prisão. Dor pode virar limite. A Maria Lúcia se recuperou devagar. E eu aprendi a enxergar força de um jeito novo. Força não é aguentar calado. Força é se respeitar, mesmo quando ninguém respeita. Eu parei de mendigar migalha de afeto. Parei de achar que amor é aceitar tudo. Amor de verdade protege, não abandona. Família de verdade não é só sangue. É presença, é cuidado, é quem estende a mão quando você não tem mais ar. Eu perdi a ilusão de filho perfeito, mas ganhei algo que eu nunca tinha tido inteiro: dignidade sem medo. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sinto ódio como antes. Eu sinto aprendizado. Eu sinto um tipo de paz que não apaga o que aconteceu, mas fecha o ciclo. Porque a justiça do destino não grita, ela cobra. E eu descobri tarde, mas descobri, meu valor nunca esteve na aprovação de ninguém. Ele sempre esteve no que eu escolho ser, mesmo ferido. Se essa história falou com você, fica comigo aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho. Não por obrigação, mas para você não caminhar sozinho por histórias que lembram a gente do que importa. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.